nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 5. O texto vai ser projetado aqui na tela, atrás de mim. Um texto que acredito seja bastante conhecido de todos vocês. Eu mesmo já falei nesse texto algumas vezes aqui na quinta-feira. É Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o 10, que a gente vai ler. Para a gente refletir, meditar e ver como é que a gente pode mais uma vez, mudar um pouco a rota da nossa vida e entrarmos num processo de reinvenção da nossa história. Diz assim: certa ocasião ele estava na praia do lago de Genezaré, e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então, avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores que lavavam as redes. Jesus entrou no barco, que era de Simão, e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para águas profundas e lance a rede. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas se o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: Senhor, afaste-se de mim. Sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho. Até aí. Todos nós, todos seres humanos, todos seres que estão aqui hoje à noite, já passaram por momentos extremamente difíceis na vida. Todos nós, aqui hoje à noite, já passamos por momentos vergonhosos na nossa vida. Todo mundo aqui tem, na sua biografia, no livro que você, querendo ou não, está escrevendo, que é a história da tua vida, histórias de fracassos, cenas, decisões que hoje você olha para trás e pensa: como é que eu fui fazer aquilo? Como é que eu tomei aquela decisão? Por que que eu não decidi para outro lado, para outra ideia, para outro conceito? Todos nós temos isso. Então, seja muito bem-vindo ao mundo dos seres humanos normais, que admitem os seus problemas. Dizem que o mundo é feito, a humanidade é feita por 2 tipos de pessoas. Os que têm os seus problemas e admitem e tratam, e os que têm os seus problemas, negam e adoecem. A questão é qual lado, para qual time que a gente vai jogar. Eu digo isso porque acho super simbólico esse culto que nós temos na quinta-feira, onde muitas pessoas saem do trabalho para vir para cá. Tem essa questão diferente do domingo, porque está no meio da tua semana, no meio da tua correria, no meio do teu estresse. E há pessoas que vieram para cá porque estão sem emprego. Está no meio da tua dor, está no meio do teu desespero. Você está nessa loucura, buscando soluções para a tua vida, de repente você está aqui hoje à noite, cantando, fazendo declarações de fé através da música, orando, colocando a tua vida diante de Deus, colocando o seu coração diante de Deus. E isso pode ser um processo extremamente dolorido, porque você está aqui no meio da dureza da semana, das dificuldades. Tem gente que está aqui hoje, talvez com uma notícia ruim no coração. Tem gente que está aqui hoje à noite, talvez com uma frustração no coração,
um fracasso que você trouxe para esse culto, porque alguns fracassos grudam em nós e a gente não consegue deixar eles em casa. Tem gente aqui hoje à noite lidando com essa face cruel e dolorida que vira e mexe a vida apresenta para todos nós. Por que estou falando isso e insistindo nisso e dando essas primeiras palavras assim de uma maneira tão não animadora? Porque acredito que pode animar o teu coração você saber que quando falamos de erros, fracassos, decepções, ninguém está sozinho. Você sempre tem uma companhia. Quando falamos de péssimas decisões, ninguém está sozinho. Você sempre vai ter uma companhia. Quando nós falamos do desejo de mudar, porque você está insatisfeito, você quer mudar a rota da tua vida, porque está satisfeito com a rota que você está atualmente, você não está sozinho. Ou seja, é a leveza de nos sentirmos humanos entre humanos. É a nossa humanidade escancarada e repartida na vida da pessoa que está do teu lado, por mais que você não a conheça. A pessoa que está do seu lado e a pessoa que está aqui falando tem dores, frustrações, fracassos, péssimas decisões no passado, porque isso é a nossa humanidade. Então eu não falo isso para te deixar ainda mais down, caso seja a sua questão aqui mais deprimida ou mais deprimida. Não, eu falo isso para você se sentir mais um na escola da existência que tem que aprender a lidar, que tem que aprender a confrontar as suas decisões, que tem sim que colocar a cabeça no lugar para pensar como é que eu fui decidir isso, como é que eu fui pensar isso, como é que eu fui entrar nessa rota que entrei. Não se culpe por isso, porque esse questionamento que nós fazemos, expressar o desejo de mudança, repito o que falei aqui quase toda quinta-feira, expressar um desejo de mudança ou admitir um fracasso no reino de Deus é uma virtude. Porque quando somos fracos é que somos fortes. Porque quando admitimos que erramos é que aí sim nós temos a possibilidade de mudar de rota, de nos reinventarmos de mãos dadas com o Senhor. E através do texto que nós lemos e na nossa meditação de hoje à noite, eu quero tentar te ajudar a aliviar a intensidade de possíveis escuridões que você está vivendo no teu coração, para você conseguir encontrar ideias para viver um caminho diferente, para viver uma vida diferente. A reinvenção. Eu gosto muito desse texto que a gente leu, porque acredito que ele seja uma metáfora, um desenho da nossa vida. Ele fala muito sobre nós, ele fala muito sobre hoje à noite, ele fala muito sobre pessoas que chegaram aqui hoje à noite cansadas e frustradas, porque não conseguiram fazer algumas coisas que a vida pediu. Não conseguiram dar conta de algumas coisas que a vida exigiu. Que esse é o texto que nós lemos. Temos um grupo de homens, de pescadores, que estão absolutamente frustrados por não darem conta de um trabalho, por não conseguirem realizar alguma coisa, por não conseguirem andar na rota que lhes foi proposta, por não conseguirem trazer para casa o pão de cada dia, por não conseguirem dar conta de educar os filhos. Pode ir colocando as suas questões, porque não conseguiu ir bem na prova, porque não conseguiu se sair bem na entrevista de emprego, porque não conseguiu resolver algumas questões do casamento, porque você não conseguiu, e essa cena é exatamente aquela noite onde a gente coloca a cabeça no travesseiro e a gente fica de frente com o fato de que nós não conseguimos, de que fomos infrutíferos, de que não demos conta daquilo que a vida exigiu, de que não conseguimos dar o passo seguinte e completar o nosso trabalho e no final do dia poder dizer, está feito, está realizado, consegui cumprir com aquilo que eu tinha que cumprir. Eles estão lavando as redes frustrados. Eles estão fazendo um trabalho físico exaustos.
E Jesus está ali do lado conversando com outras pessoas, falando sobre o reino de Deus, falando sobre a vida, falando sobre os desafios do viver, falando sobre a necessidade que todas as pessoas têm de encarar os seus desafios, até que Jesus olha para eles, olha para esses pescadores e dirige a palavra a eles. Fala diretamente para eles. E começa a plantar algumas sementes no coração deles, para eles terem a ousadia de mudar de rota. Para eles terem a coragem de mudar determinadas ações. Porque sim, para a gente se reinventar e para a gente mudar de rota, a gente precisa de coragem. A gente precisa, como falei em outras quintas-feiras, sair de alguns lugares seguros, onde a gente já explica tudo, onde a gente consegue justificar as nossas ações. Não, que você quer mudar de vida, você quer mudar de rota, acredito nisso, tenho certeza que é possível na tua vida, mas isso não vai ser um processo tranquilo, isso vai ser um processo de conflito, um processo dolorido, que vai requerer de você sair desse lugar que você está e que por muitas vezes é um lugar difícil, mas que você já se acostumou, então vamos tocar a vida porque eu já estou acostumado. E Jesus olha para esses homens e os instiga a mudar a direção da busca. E isso é bastante claro, já falei muito sobre isso nesse texto, que a primeira lição que Jesus está dando é: vocês precisam mudar o caminho de vocês. Porque no caminho que vocês estão, vocês já sabem qual é o resultado. Porque vivendo da maneira que você está, na rota que você está, você já sabe o que é. Ou seja, não adianta tentar 1 milhão de vezes no mesmo lugar, por quê? Porque já está claro que isso não vai dar certo. Não adianta você ficar insistindo com algumas coisas que a vida já mostrou para você. Não se trata de você ficar insistindo, se trata de você mudar a sua ação, mudar o seu pensamento, expandir a sua mente, pensar a partir de outras categorias. E com isso cai a nossa vida espiritual, os dogmas que nós temos, as doutrinas que nós temos, os nossos comportamentos dentro de casa. Quantas coisas que a gente está fazendo há tanto tempo da mesma maneira, e a gente faz as mesmas coisas da mesma maneira, mas a gente tem uma vinhetinha na boca que é: poxa, eu queria tanto mudar de vida, eu queria tanto alterar o percurso da minha vida, eu queria tanto que o meu destino fosse outro. Então você tem que ter coragem de começar a fazer outras coisas, você tem que começar a se expor, porque não tem mudança de vida sem exposição, não tem mudança de vida sem você se arriscar, não tem mudança de vida sem você trabalhar, não tem mudança de vida sem você descruzar os braços e começar a se mexer e ter a coragem de sair de certos lugares que são confortáveis a você e começar a navegar em outros mares. Todos nós temos algo que a psicologia chama de crenças limitantes, que são coisas que mantêm a gente sempre no mesmo lugar e a gente fica sempre justificando o porquê que nós estamos naquele lugar e se torna uma crença. Então é falar para você: por que você não levanta e vai viver de outro jeito? Ah, mas é porque desde pequeno que eu escuto que eu não tenho condições de levantar e viver de outro jeito. Você absorveu isso como uma crença, você crê nisso, e é uma crença que limita. E eu digo isso com todo respeito, porque eu sei que eu estou pisando num solo sagrado, porque tem pessoas aqui hoje à noite que cresceram com severas palavras no coração, de pai e de mãe, dizendo: você não vai dar nada na vida. E você ouviu isso uma vez, ouviu duas, ouviu três, ouviu 10, uma hora aquilo se tornou uma crença que limitou. E você hoje é uma mulher, um homem adulto, um pai de família, uma mãe, que já fez um monte de coisa na vida, mas de alguma maneira tem alguma coisa lá dizendo: mas eu não vou dar para nada na vida. É uma crença, e é uma crença que limita. Jesus está lidando também com crenças limitantes aqui. Porque ele fala para eles irem tentar novamente, se arriscar novamente no mar, porque lembre, na vida
sempre você vai ter que se arriscar novamente no mar. Na espiritualidade proposta nessa igreja, você sempre vai ter que limpar as redes, colocar ela no barco de novo, estica, faz um alongamento, toma um café bem forte, porque tu vai encarar o mar de novo. Senhor, mas nós já tentamos a noite inteira. Então, é uma maneira de justificar o meu fracasso, e eu já vou dizer, não, nós já tentamos, nós já fizemos. Então, mas agora vocês vão mudar a rota, vocês vão mudar o lugar. Estabelecida a lógica de que você está buscando no lugar errado, nós precisamos então internalizar, grudar no nosso coração, tatuar na nossa alma, que a gente precisa ser persistente, que a gente precisa ser perseverante, mas não necessariamente resistentes. Sei que essa frase pode gerar um mal-entendido, mas eu quero explicar para vocês o que eu estou dizendo. Tem muita gente que está aqui hoje à noite e não consegue mudar de vida e vive dizendo assim, eu não entendo porque eu sou tão resistente. Quando eu falo que uma pessoa é resistente, eu estou elogiando ou estou criticando? As duas coisas, certo? Se eu falar para você, nossa, aquela pessoa passou por tanta dor, ela é tão resistente, é um elogio, certo? Poxa, conseguiu, enfrentou. Se tem corredores aqui de maratona, a gente fala, essa pessoa correu uma maratona, uma prova de longa resistência, ela é resistente. Mas se eu falar para você assim, cara, eu tenho um tio que não muda de ideia nunca, ele é resistente. Então a resistência, ela pode ter o seu lado de virtude, e a resistência pode ser também exatamente o quê? O que patrocina a monotonia e o tédio da tua vida. Sabe que você não muda? Exatamente porque você é resistente, você está se achando o melhor do mundo porque você é resistente. E Jesus está dizendo assim, escuta, a tua resistência é o teu maior problema, você precisa desistir dela. Você precisa colocar essa resistência no chão, exatamente porque a tua resistência está te impedindo de viver outra vida. Porque você fica na resistência de que, não, é isso aqui porque a minha mãe falou que é isso aqui, porque a minha avó falou que era isso aqui, e porque a bisavó, uma hora nós estamos lá em Adão, falando que falou que era isso aqui. E a gente tem a resistência de mudar paradigmas, de abrir mão de alguns dogmas, e exatamente por isso a gente não consegue mudar de rota. E Jesus foi quem falou para a gente mudar, não resistir a determinadas ideias. Quando vira e mexe, chegavam para ele e falavam, Senhor, mas tem essa ideia, o que o Senhor tem a dizer? Eu, porém, vos digo, tem outra coisa, vocês vão ter que abrir mão dessa aqui. Mas abrir mão dessa aqui é difícil, porque faz tempo que a gente ouve isso aqui, é a lei, está cheio de argumento. Então, mas tem outra coisa agora, você precisa colocar a tua resistência no chão. Porque a tua resistência pode ser exatamente aquilo que está patrocinando a tua mesmice. E a vida se torna cansada, e você não aguenta mais essa vida, e você ouve quinta-feira após quinta-feira, e semana após semana, então vamos mudar. E por que eu não mudo? Por causa da minha resistência. Então você precisa investigar se a tua resistência não é exatamente o teu grande problema. É a nossa teimosia em aceitar alguma coisa nova. Mas há quem possa estar perguntando por que a gente é resistente a alguma coisa nova, sendo que essa coisa nova vai ser boa para a gente. E aqui eu acredito que a nossa resistência não é em relação àquilo que é novo. A nossa resistência, sabe o que é? Ela tem alguma coisa a ver com orgulho. A gente tem terríveis dificuldades de admitir que a gente está vivendo de uma maneira errada. Como a gente é teimoso. Como a gente luta simplesmente para dizer, errei. Errei grande. Errei rude. Errei não foi pouco. Então, na resistência de admitir, cara, entrei numa rota que é um absurdo. Então muda de rota, agora vamos para essa aqui. A gente tem que ficar sempre se justificando, a gente tem que sempre ficar dando um jeitinho naquilo que a gente decidiu, a gente sempre tem que... E são duas coisas que estão tão juntinhas, assim, que, a vergonha e a frustração de dizer, errei, está muito pertinho, anda de mãos dadas com a leveza e a libertação de dizer, vou tentar algo diferente. Está muito pertinho. A gente só não percebe. A gente fica preso
por admitir, preso na vergonha, preso na frustração de admitir as nossas péssimas decisões. Por isso que comecei convidando você a se sentir muito em casa, porque você está num grupo de pessoas que tomaram péssimas decisões. Aí você pode dizer, mas você está falando isso porque você conhece todo mundo aqui? Não, em qualquer público que eu for falar no mundo, eu posso começar dizendo, estou falando para um público que já tomou péssimas decisões na vida. Se vocês duvidam, vem domingo que eu falo aí para todo mundo. Porque em todos os lugares tem pessoas que tomaram péssimas decisões na vida. Como a gente tem resistência em admitir que a gente está vivendo de uma maneira errada. E admitir a teimosia, aceitar que a gente está errado, é o primeiro passo da nossa reinvenção. E quando a gente faz isso, um mar de possibilidades se abre diante de nós. Quando você admite que tu é um teimoso, quando você admite que você está errado, um mar de possibilidades abre diante dos teus olhos. Que até então esse mar não existia, por quê? Porque até então você é o sertão que está vivendo da maneira, e a vida está errada, o mundo está errado, os planetas estão errados. Mas você não, você está correto. Pô, é bom quando a gente, voltando ao estudo que eu dei aqui de Zaqueu, é bom quando a gente coloca os argumentos no chão. Zaqueu, Jesus, vou te explicar. Zaqueu não explica nada, diz, Senhor, eu estou errado mesmo. Os argumentos estão no chão. Quando Zaqueu diz que os argumentos estão no chão, o que Jesus diz para ele? Hoje entrou salvação na tua casa. Porque quando a gente coloca a teimosia, admite a nossa teimosia, coloca os nossos argumentos de lado, um mar de possibilidades se abre na nossa vida, e aí sim a gente tem a possibilidade de viver outros rumos e outras rotas. Por que é que vocês não vão tentar em outro lugar? E aí Simão respondeu, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas se o Senhor está mandando, então vou lançar a rede. Claro que Simão está frustrado com ele mesmo, claro que ele está cansado, e tem que estar cansado, porque quando a gente passa um dia tentando, e um dia que não é um período da vida que a gente fica tentando, e aquilo não dá resultado, é óbvio que a gente fica frustrado. Diante do erro, ficar frustrado é sinônimo de sanidade mental. Diante da dor, chorar, significa que você é uma pessoa que está atenta à vida. Então o erro aqui não está em ficar frustrado. A questão aqui é você não deixar que a frustração tome conta da tua vida, que a vergonha não tome conta da tua vida, ao ponto de você não conseguir levantar a cabeça, preparar as redes novamente e tentar arriscar-se no mar da vida mais uma vez. E eu vou falar uma coisa aqui que tem gente que não vai gostar, mas eu vou falar assim mesmo. Porque quando o Pedro fala assim, mas se o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. A gente pode olhar essa frase de uma maneira muito bonita, né? A fé, poxa, Senhor, porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Mas vocês não contem para ninguém, não. Hoje eu vou pegar essa frase de Pedro e vou usar ela para o lado negativo. Beleza? Por vocês, tudo bem? Tem gente na internet que não vai gostar, mas paciência. Parece que Simão Pedro está resistente à proposta de Jesus, porque ele está frustrado com ele mesmo. E parece que ele está dizendo assim, eu até faço, mas é o Senhor que está mandando. Sabe aquela hora que você já está assim, eu faço, mas eu não me responsabilizo. Eu posso até tentar de novo, mas já estou te dizendo, a gente tentou a noite inteira e deu ruim. O Senhor está falando? Ok, o Senhor é Jesus, eu vou obedecer, mas não venha me cobrar resultado, porque esse é o nosso grande medo. A gente vive por causa de resultado. E Jesus não está preocupado com uma rede cheia de peixe. Jesus está preocupado com o quê? E encher o coração daquelas pessoas para elas não desistirem da vida. E se eles voltassem com as redes vazias,
não tem problema. Eles estavam com o coração disposto a tentar mais uma vez, porque na vida não importa se a rede vem vazia ou cheia. A tua responsabilidade é, eu vou tentar mais uma vez. Porque tentar mais uma vez, com outras ideias, de outra maneira, é uma representação de fé em Deus. Então a gente tem que trocar um pouco esse negócio nosso de resultado e de rede vazia ou rede cheia, para dizer o seguinte: eu tenho diante de mim a vida, eu tenho diante de mim responsabilidades, eu tenho um mar de possibilidades, e uma das possibilidades da vida, sabe qual é? Você ficar na beira da praia, lavando a rede, e reclamando da vida. E chega uma hora que a rede já está limpinha e você continua lá lavando a rede, porque você não está lavando a rede, você está ganhando tempo para não fazer aquilo que você tem que fazer. E a gente vai o quê? Patrocinando o nosso tédio e a nossa monotonia. E a gente vai se enganando. E a rota é essa, e a rota é essa, e amanhã a rota é essa, e a vida não muda nunca, exatamente porque a gente fica justificando aquilo que a gente não vai fazer, escondido atrás das nossas crenças que nos limitam tanto diante da vida. Então eu não tenho que ser resistente, eu tenho que ser perseverante. Eu não tenho que ser resistente em mudar, eu tenho que ser perseverante para apostar que a minha próxima tentativa pode ser diferente. Ah, mas isso aí não é a ingenuidade do otimista? Não. Não, porque eu vou encarar o mar acreditando que pode ser diferente, que pode dar certo, mas sem jamais esquecer que pode dar errado de novo. Que eu posso chegar com as redes vazias de novo, mas eu vou chegar diferente porque eu dei uma resposta para a vida. Porque a vida veio e apresentou a sua face mais cruel e eu respondi a ela. Eu mudei a minha maneira de reagir diante daquilo que a vida me apresentou. Ou seja, Jesus está dando uma aula de um monte de coisa nesse texto, e um deles é: olha, o oceano é grande demais para você ficar vivendo sempre e pescando sempre no mesmo lugar. A vida é complexa demais, vasta demais, diversa demais, para você passar a vida sempre com essa mesma ideia que você tem. Por que você não tenta outras coisas? Por que você não coloca a sua resistência no chão? Por que você não coloca a tua sede de resultados no chão e vai simplesmente tentar outra coisa? E quando eu falo em tentar outra coisa, eu gosto sempre de explicar que tentar outra coisa não significa você ir embora da vida que você tem, significa você viver a vida que você já tem de uma maneira diferente. Por que eu digo isso? Porque um dia chegou uma notícia para mim de que um cara ouviu uma mensagem em mim e falou: pô, vou me separar, vou embora de casa, porque eu vi ele falou para eu tentar um negócio diferente, eu vou tentar, foi embora. Falei, mas que cachorro, meu. Não, eu não estou falando para você ir embora de casa, eu estou falando para você tentar viver nessa casa de outro jeito. Porque essa casa pode ser bem pequenininha, mas o jeito de viver nela é um mar de possibilidades. Você pode ter pouquíssimos recursos financeiros na tua vida, mas a maneira de viver os teus poucos recursos são muitas. Quando a gente fala de mudar de vida, a gente não está falando para você abandonar pessoas. A gente está falando para você colocar a tua resistência no chão e você mudar os teus conceitos de vida. Aquilo que a gente... sagrado, isso aqui eu não mudo. Será que isso aí que você está considerando sagrado, isso aqui eu não mudo nunca? Será que isso aí não é a pedra que está te afundando? Não, mas nossa família sempre foi assim. E se na tua família sempre foi errado? Uma coisa que é feita durante muito tempo não necessariamente está certa, ela só simplesmente acontece há muito tempo. Uma coisa repetida, ela não se torna correta porque ela está sendo repetida. Aquilo que é repetido é simplesmente repetido. Se aquilo é bom ou mal, não tem nada a ver com a quantidade de vezes que foi repetida. Uma mentira contada muitas vezes não vira verdade. Só que se você não tomar cuidado, você faz com que ela seja a tua verdade. Aí está o perigo.
Então nós somos resistentes em navegar outros mares, nós somos resistentes em mudar de rota. A gente é resistente em se reinventar. E Jesus está dizendo para eles, vocês precisam mudar de rota. Vocês precisam fazer de outro jeito. Vocês precisam questionar o porquê que vocês fazem sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Por quê? Aí quando a gente fala de reinvenção, não, eu quero vida nova, eu quero sentir novas coisas de Deus. Você precisa ir para outros lugares, você precisa colocar teus argumentos no chão, você precisa colocar tuas resistências no chão, para então você viver coisas novas com Deus e com as outras pessoas. E por fim, a gente precisa aprender a mergulhar dentro de nós mesmos. Você quer mudar? A sua mudança não vai acontecer sem você mergulhar dentro de você mesmo. Você não vai mudar se você não fizer autocrítica. Não vai. Não existe mudança sem autocrítica. Não existe. Porque Jesus convida aqueles homens à profundidade. E acredito que a profundidade aqui, para nós, não é geográfica. Ela diz respeito ao nosso coração. Vá para as águas profundas. E nessas águas profundas, você tenta de novo. Enquanto você não mergulhar dentro de você mesmo para começar a se conhecer, dificilmente você vai conseguir entrar em alguma boa rota. Dificilmente você vai conseguir passar por uma boa reinvenção. Dificilmente. Enquanto você ficar tratando a sua vida só nas questões superficiais, você vai viver mais do mesmo. Enquanto você ficar tratando essas questões do teu coração simplesmente ali só para fingir que você está trabalhando, tem casamento aqui hoje à noite, que enquanto não sair da superfície, enquanto vocês não mergulharem um no outro, enquanto vocês não afundarem para os lugares mais profundos da relação, vocês vão viver uma mentira para sempre. Enquanto vocês dois não admitirem que de fato vocês estão errados, e para isso precisa mergulhar, não tem mudança de rota. O casamento de vocês está respirando pelos aparelhos na UTI e logo, logo ele acaba. Porque enquanto não tem profundidade, não tem solução. Tem gente aqui hoje à noite que não vai largar o vício, você não vai mudar a rota do teu vício, enquanto você não deixar de lado essas desculpas furadas que você aprendeu a dar. E que elas são bonitinhas e muita gente acredita, e esse é o problema, algumas desculpas furadas, as pessoas acreditam e a gente acha que porque a gente convenceu as pessoas, a gente resolveu os nossos problemas. Não, a gente está só dando uma resposta social, cuidando da nossa imagem, da nossa aparência, e aqui dentro as coisas estão tal qual um câncer não tratado, que vai corroendo a alma, vai corroendo o espírito, matando a alegria, entre outras coisas. Enquanto você não mergulhar nos teus vícios e não admitir as tuas fraquezas, você não vai conseguir arranjar forças para sair desse lugar. Ah, mas então você está dizendo que eu não vou sair? Sim, acredito que você pode sair. Mas enquanto for superficial, não tem saída. Você não vai conseguir vencer e mudar a rota do seu consumismo enquanto você não mergulhar dentro de você mesmo e perceber os teus desejos fúteis. Não vai. Enquanto você não admitir que você fica criando demandas, a fatura do seu cartão de crédito vai ser sempre maior que o teu salário. Ou seja, enquanto você não mergulhar nessa fatura e começar a ticar todos os seus abusos, todas as violações, todas as futilidades, você vai mudar teu consumo durante um mês. Mês que vem já volta tudo. Por quê? Porque aquilo que é tratado na superficialidade não tem consistência. Você precisa mergulhar dentro de você,
para conseguir mudar a rota da tua vida, seja ela qual for. Você não vai curar a sua prepotência e a sua arrogância enquanto você não sair desse lugar que você se acostumou a justificar os porquês de você achar que todo mundo tem que se sujeitar ao teu jeito estúpido de ser. Não, mas eu sou muito incomodado com o meu jeito de falar. Enquanto você não mergulhar e admitir que você é um arrogante, você não vai mudar. Porque não existe mudança sem profundidade. As coisas tratadas na superficialidade, que são as coisas normais do nosso mundo, elas fazem uma coceguinha, deixam a gente feliz, mas não tem cura, não tem mudança, não tem reinvenção. A fala de Jesus de mudar de lugar é o primeiro desafio. Porque você vai ter que sair da tua zona de conforto, vai ter que sair da tua zona teórica e ir para outro lugar. E quando chegar nesse outro lugar, não é mais ficar nadando por cima da água, não. Agora nós vamos mergulhar. E vamos mergulhar, 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 e cada minuto que passar a gente vai se conhecer um pouco mais. E dizem os mergulhadores que quanto mais você se aprofunda no oceano, mais fundo você vai, mais calmas as águas ficam. Tem um período ali do mar, um nível ali que é um furacão a água. E você vai mergulhando e as coisas vão ficando cada vez mais calmas. Ou seja, onde é que está a paz? Está na profundidade. Onde é que eu me encontro? Na profundidade. Onde é que eu vou de fato conseguir viver uma vida diferente? Quando eu parar de tratar a minha vida do jeito que eu estou tratando, com as mesmas ideias, obcecado nas minhas crenças limitantes e tratando as coisas na superficialidade. Aí você vai dizer, pô, mas isso que você está falando é bem difícil. Eu confesso que é. Mas quem está vindo aqui desde a primeira quinta, eu avisei que eu não ia dar moleza aqui esse mês na quinta-feira. Aliás, parabéns para quem veio em todas. Vocês estão aprovados por aclamação. Não é fácil. Mas é desafiador. E todo desafio que nós recebemos e a gente conclui é animador. E depois de concluído, a gente quer ficar um pouco mais profundo, e um pouco mais profundo, e um pouco mais profundo, e assim a nossa vida vai ganhando sentido, significado e um rumo diferente. Amém? Fique em pé que eu quero orar com você.